Então, coube-me a minha primeira parte do trabalho de hoje, do seminário de hoje, e o tema da educação é talvez dos temas que eu, ao longo dos anos de espírita que tenho, mais vezes tenha feito e falado. Eu senti-me viciada a determinada altura na minha forma de pensar e nas mil coisas que já tenho preparadas. Lembrei-me de uma ferramenta que numa ação de formação que fiz, que era para criar um brainstorm, uma tempestade de ideias, uma ferramenta online. Andei à procura dessa ferramenta, não a encontrava e descobri uma outra. Então o que eu vos trago hoje tem por base não já as minhas ideias viciadas, o meu raciocínio, a minha linha de pensamento viciada, mas fui buscar um bocadinho, fui beber um bocadinho do que é a inteligência artificial fala sobre espiritismo, é sobretudo obra de educação, que linha de pensamento é que a inteligência artificial gerou. A inteligência artificial vai buscar o que já há na internet. Os sites espíritas, tudo o que está, desde vídeos a documentos, vai beber daí. Cruza dados e organizou aquilo que vos vou trazer. Depois, claro, peguei nessa linha de pensamento que para mim foi para fugir um bocadinho à minha rotina e fui alimentando com aquilo que também, ao longo destes anos, já tenho vindo a estudar. Mas é um tema vastíssimo, não se esgota nunca. E poderíamos estar aqui durante dias a debater as mil possibilidades, porque de facto, quer o espiritismo em si só é um tema já vastíssimo, quer a educação, e os dois combinados dá uma série de possibilidades de exploração muito grande. Então, eu vou começar por essa ferramenta que eu já deixei aqui, chama-se Ideia Map, e eu só coloquei esta frase de hoje, do seminário, nesta ferramenta e pedi para ele gerar um brainstorm. Eu estava à espera que até surgissem assim palavras em destaque, que era o que a outra ia fazer, palavras, era uma chuva de palavras, e ele não, ele organizou isto desta maneira. Espiritismo, deixa eu puxar para aqui. Espiritismo é sobretudo obra de educação, ele dividiu em ela, seja o que for, dividiu em 5 grandes grupos e nós vamos, na minha apresentação, explorar esses grupos. Espiritismo é sobretudo obra de educação moral, é evolução espiritual, reencarnação, é desenvolvimento intelectual, é educação emocional e é relações sociais e comunidade. E depois, dentro de cada um destas possibilidades, por exemplo, espiritismo é sobretudo obra de educação, educação moral. Qual é a educação moral? Se nós carregarmos aqui, ele ainda dá mais. E vai, se eu quiser, vai alimentando isto quase ao infinito. Eu fui brincando e depois, a determinada altura, comecei a andar para trás. A dizer, vou-me perder, tenho que andar para trás. Então, educação moral, o que a inteligência artificial foi beber nos sites espíritas, no que está na internet, é aquilo que surge mais vezes, é o que é mais vezes mencionado, é o que é mais vezes falado. Então dividiu em 3 grandes pontos. O reforço dos valores éticos, a aprendizagem contínua e a transformação do caráter. Não está errado. A grande proposta do espiritismo a nível de educação moral é exatamente isso, é reforçar os nossos valores éticos, é termos uma aprendizagem contínua, não é? Aquela história de burro velho não aprende línguas, é falso. E é para transformarmos o nosso caráter, é a nossa autotransformação, é o nosso automelhoramento. E depois, dentro de cada uma destas, nós encontramos no reforço dos valores éticos a prática da caridade, o respeito ao próximo, a honestidade, a sinceridade. Dentro da aprendizagem contínua, o estudo constante dos ensinamentos espíritas e a autoavaliação e o autoconhecimento. E dentro da transformação do caráter, o controle do orgulho e da vaidade, o desenvolvimento da paciência e da humildade. E aqui ainda podíamos ir mais longe.
para cada um destes, foi abrindo arvorezinhas, chamemos assim, ramificações. Ele trocou-me agora aqui quando eu pus, este era o meu último, e vai ser o meu último, querem ver? Olha, vou já pô-lo aqui, pronto. Dentro do desenvolvimento intelectual, abriu mais. Então o que é que o Espiritismo, que é sobretudo obra de educação, traz-nos para o nosso desenvolvimento intelectual? O estímulo à reflexão e pensamento crítico, que por sua vez se desdobra em análise racional das mensagens espíritas, um dos maiores convites que Kardec nos fez logo desde sempre, o incentivo ao autoquestionamento das próprias crenças, fantástico, né? A inteligência artificial é fiel a Kardec. Né? Eu fui ver se era, deixa cá ver se isto foi mesmo lá como deve ser. E ainda este se pode desmembrar em desafiar dogmas para ampliar horizontes mentais, que é um convite que o Espiritismo nos tem feito, desde aquele primeiríssimo dogma que me veio à mente, é fora da Igreja não há salvação, não era o que circulava? E circula ainda em alguns meios. E foi questionada essa parte, não, fora não é da Igreja, é fora da caridade. E outros meios. Estimular a busca por evidências e raciocínio lógico, fomentar a humildade diante do desconhecido e vai por aí fora. Eu não vou mostrar-vos agora tudo, só vos estou a dizer qual foi o meu gatilho, o meu ponto inicial. Nós vamos analisar com calma agora esta exploração da inteligência artificial. E agora vou fugir daí e venho para aqui, que eu tenho isto duplicado. E vou aqui onde diz apresentação. E supostamente, exato, está do ponto onde ficou. Então, vamos lá. Vamos começar pela educação moral. Essa eu mostrei-vos já quase a redezinha, mas eu trago aqui novamente em maior, porque aquela estava muito pequenininha. Ao longo desta minha pesquisa, eu vou-me preocupar em ser mais ou menos fiel àquilo que a inteligência artificial foi buscar até estes primeiros ramos. E depois vou pincelar um bocadinho nos outros, porque senão 1h30 não chegaria. Okay? Então fui depois selecionando aqui por onde é que gostaria de caminhar este meu raciocínio convosco. Então, a educação moral. E temos logo aqui uma frase de Kardec. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então, nós vemos aqui logo um chavão de Allan Kardec. E a educação, se bem compreendida. Por isso é que nós fazemos tantas coisas na casa espírita, porque a educação, para ser bem compreendida, tem que ser estudada amplamente. E não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma coisa só para as crianças, confundindo aqui um bocadinho com a parte da evangelização, é contínuo. As palestras, os grupos de estudo, os seminários, e se tivéssemos um clube do livro para debater um livro, também o seria. Todo esse processo que nós fazemos aqui em conjunto é esta educação a tentar ser o mais compreendida possível para podermos aprender o maior número de ensinamentos de Jesus, assimilar, introduzir nas nossas vidas, praticar e tentarmos ser melhores pessoas. Mas vamos lá. O que é o progresso moral? No Espiritismo, é a transformação interior do espírito, marcada pela superação do egoísmo e do orgulho, substituindo-os pela caridade, amor ao próximo e virtudes cristãs. E, de facto, também estava lá isso na inteligência artificial, naquela ramificação, não é? O combate ao egoísmo e ao orgulho, em contrapartida, o estímulo da caridade, do amor ao próximo, das virtudes cristãs. Isto dito assim parece tudo muito fácil, mas no dia-a-dia é muito mais complicado. Porque nós somos criados simples e ignorantes, com o livre-arbítrio QB, à medida que nós vamos crescendo, vamos crescendo espiritualmente, vamos tendo mais capacidade para poder ter um maior controle sobre o nosso livre-arbítrio, mas, de facto, nós ainda temos tanto para aprender. Nós somos crianças espirituais,
muito facilmente nós temos atitudes egoístas, nós temos atitudes orgulhosas, não é por mal, e nesta fase do campeonato da evolução espiritual, eu diria que é natural, é normal, porque nós ainda temos um longo caminho pela frente e o caminho que fizemos até agora, às vezes parece, a gente liga à televisão, parece que caminhamos pouco, mas nós já caminhamos muito. Nós já fizemos grandes conquistas que pusemos até preto no branco na lei, no que diz respeito aos direitos humanos, que não estão garantidos e que a luta por eles tem que ser diária e constante, mas que antigamente nem se falava deles. Portanto, esta transformação interior do espírito, ela depois tem também um reverso que ele espelha-se na nossa sociedade. Quanto mais indivíduos se forem transformando, melhor se verá esse espelho na nossa sociedade. Um maior conjunto de pessoas estarão mais preocupadas na prática do amor ao próximo do que com atitudes egoístas e orgulhosas. Mas nós ainda temos estes dois lados. Nós ainda temos muitas vezes estes dois lados. E por isso é que estudar, ler, informar, esclarecer nunca é demais, porque no momento em que eu estou quase a ter uma atitude egoísta, eu lembro-me do que andei a estudar e refreio. E ontem, no Evangelho, o César dizia: silencio. Silenciar às vezes já é uma prova tremenda de estarmos nesse processo de transformação. Não dar o troco, não responder. Mas isso estaremos mais capazes de o fazer quanto mais refletirmos, quanto mais nos autoconhecermos, quanto mais formos estudando estas questões. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Há uns anos atrás, eu ouvia com mais frequência do que ouço agora, e eu considero isso uma evolução também. Muita gente dizer assim: eu não sou espírita, eu ainda estou a estudar para ser espírita. Eu, não entendi. Não, porque eu ainda tenho muita coisa para trabalhar em mim. Então, o que é que acha que os espíritas têm para fazer se não têm coisas para trabalhar neles? Não são experts no autocontrole, não são experts na transformação moral, estamos todos no mesmo caminho, debaixo da mesma tempestade, cada um no seu barquinho, mas estamos. E é muito isso. E Kardec sabia, por isso escreveu: e pelos esforços, porque muitas vezes nós esforçamos e ainda não conseguimos, nós esforçamos e ainda não surgiu como nós, a nossa atitude ainda não foi como nós gostaríamos. Eu podia ter feito melhor. Já ter consciência que isso podia ter sido melhor, já demonstra que nós estamos no bom caminho. Mas o caminho é grande, porque é uma luta interior com o nosso velho eu, com coisas que nós trazemos às vezes dentro de nós, milenares. Vícios de muitas existências. E a própria sociedade muitas vezes influencia-nos para: não sejas tolo, não te deixes enganar, não estás a ver que te estão aí a tentar passar a perna e tu ainda foste lá ajudar. A sociedade às vezes também não nos ajuda muito. E nós temos que conseguir por nós próprios fazer essa reflexão e ter as atitudes que nos parecem as melhores, com o sucesso que for possível a cada vez que nós formos a jogo. Ou seja, eu digo, quando sairmos da porta daqui para fora e estivermos, não é, num ambiente que não tem as consciências que nós encontramos aqui, dentro da casa espírita é um bocadinho mais fácil do que se calhar no nosso local de trabalho. E se calhar ainda é mais fácil do que na nossa própria casa, onde às vezes os desafios parecem-nos um bocadinho maiores. Mas esse esforço é tido em conta sem sombra de dúvidas. Esta estiquei a imagem tanto que ficou assim. É pela educação muito mais do que pela instrução que vamos atingir
o progresso moral. E a verdade é que eu podia saber as perguntas todas do Livro dos Espíritos de cor e salteado e começar para aqui a citar e dizer na 529, onde diz não sei o quê, não sei o que mais, podia ser versada em não sei quantas línguas, podia ter os estudos académicos todos e ser curta e grossa montes de vezes, mal educada, não permitir nunca que alguém me ajudasse porque me sentia muito superior para tal. Ou seja, não é a instrução que faz a educação. E há muitas pessoas que têm tudo o que eu acabei de dizer e que são educadíssimas, ok? Falam muitas línguas, sabem uma série, têm uma memória invejável, sabem citar imensas coisas de cor e salteado e são educadíssimas. Mas a verdade é que a instrução e a educação são duas coisas diferentes. E nós podemos estudar e devemos estudar muito e saber o máximo que nós quisermos e que nos fizer bem e que vai ao encontro das nossas necessidades intelectuais, mas isso por si só não nos abre portas. Prepara-nos, dá-nos ferramentas, mas depois como é que nós usamos esses conhecimentos? Como é que eu ponho em prática? Faz toda a diferença. Aí sim, ok? Porque há pessoas que inclusive são quase analfabetas, ou até mesmo analfabetas, e são educadíssimas. Têm uma sabedoria diferente, uma sabedoria que se calhar até é bagagem espiritual de outras existências. Então o progresso moral é muito mais pela prática da caridade, do amor, dos ensinamentos do Cristo, do que pela prática de uma série de coisas que estão versadas, não é? De estarmos aqui a ler, mas as duas coisas complementam-se, sem sombra de dúvidas. Por isso, Chico Xavier psicografou tanto, porque a espiritualidade sabia da importância do livro. O livro é, de facto, um instrumento fantástico para a nossa transformação, porque ele abre-nos horizontes, ele mostra-nos coisas que nós desconheceríamos. Se não fosse através do livro, nós não saberíamos tanto como sabemos hoje. Sem falar que ler desacelera o nosso ritmo cardíaco, traz-nos uma série de substâncias boas a circular no coração, no sangue, porque nós entramos numa paz de espírito diferente, trabalha áreas do nosso cérebro, previne, por conta disso, previne algumas doenças, e por isso o livro é fantástico. O livro é fantástico. Desde que tenha um bom conteúdo, à partida é fantástico. A chave da educação, ela é mais do que a instrução. Este trabalho que nós estamos aqui a falar para o progresso moral, ele é fantástico e é tão conhecido que é temido. Então, alguém como Nelson Mandela sabia disso perfeitamente. E disse, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação, não escreveu a instrução. A educação. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. É a educação que promove a coragem, que promove o acordo, que promove a esperança. É a educação. Pessoas verdadeiramente educadas, elas não procuram o conflito. E aí sim, podemos abrir hoje os telejornais e perceber isso com muita facilidade. Nós percebemos quando alguém está a dar uma entrevista e está a promover a paz através de uma educação, as palavras são escolhidas a dedo, e a dizer que existem outros caminhos do que aqueles que são o conflito. E hoje nós percebemos isso com muita clareza. Por isso as pessoas que promovem a educação costumam ser perseguidas. Em estados ditatoriais,
As escolas nunca são muito bem vistas. Os livros são censurados e apreendidos. E os professores costumam ser das primeiras profissões a serem perseguidas. Exatamente porque a educação liberta. Dá coragem. Dá coragem para continuar a lutar pelo bem. E dá esperança. A educação dá esperança por um mundo melhor. E olhem que às vezes, eu, Marta Rosa, em meu nome falo, quando olho para o telejornal, sinto-me a desesperançar. Será que a palavra existe? E aí eu tenho que voltar a este processo educativo para reesperançar-me. Vou inventando palavras. Para devolver a esperança à minha pessoa. Porque, graças ao Espiritismo, eu sei que isto é um processo. Isto não é um fim em si mesmo. É um processo. E se formos fiéis à instrução e ao estudo, sabemos que a humanidade já passou por muitos ciclos de guerras e muitos ciclos conturbados para a seguir renascer melhor. Então, eu vou sempre buscar esse lado da esperança, é esse processo de autoeducação. Eu tenho que me vigiar também nos meus pensamentos para não desmoralizar quando abro a televisão e vejo o telejornal. A educação, ela dá-nos essa esperança e a esperança é fundamental nos tempos que correm. Senão fica muito mais difícil. Outro fantástico professor, Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. Eu amo esta sequência de pensamento. Porque a verdade é que a educação é um processo interno. Quem não sabe, a minha profissão, eu sou professora. Eu sou um agente educativo. Eu tenho o papel de educar. Mas eu não consigo educar ninguém que não queira ser educado. Logo desde pequenino, vos garanto, se naquele dia aquele aluno não está para ali virado, eu posso fazer as maiores coisas dentro da sala de aula que ele não está para ali virado, não está para ali virado. A educação só acontece quando nós estamos predispostos para isso, quando nós estamos motivados para... E o meu papel é muito mais de motivadora do que debitadora de coisas. Nem é educação isso. Então, nós temos que fazer a nossa parte de autoeducação. Nós temos que estar disponíveis para esse processo porque ele é transformativo. Ele abre-nos horizontes. E é quando eu mudo que eu mudo o que também está à minha volta. Porque isto é contagiante. Muitas vezes é assim que as coisas acontecem. É contagiante. Eu quando vejo alguém a fazer algo grandioso, eu fico contagiada e com vontade de ir lá e fazer também parte daquilo. Então, esses movimentos que se criam são movimentos transformadores e movimentos libertadores, movimentos de esperança. E são esses movimentos que vão fazer o planeta Terra ser um planeta de regeneração, sem sombra de dúvida. Mas é de indivíduo interno para o exterior. E não do exterior para dentro. As pessoas mudam o mundo a partir do momento em que estão educadas, autoeducadas, fazem esse processo interno. Mas eu não quero deixar de falar do desenvolvimento intelectual, porque o Espiritismo contribui muito também para este processo. E a educação é esta coisa muito ampla, muito lata. Então, o que é que a inteligência artificial nos trouxe? Dentro do desenvolvimento intelectual, trouxe-nos o estímulo à reflexão e o pensamento crítico,
que é fundamental. Kardec batalhou imenso nesta questão de termos o pensamento crítico. Não é porque os espíritos falaram que é tudo verdade. Não é. Nós temos que comparar muitas mensagens para depois, numa análise cruzada de informações, nós retirarmos a essência da mensagem. A valorização do conhecimento científico, por isso é que nós vemos que Kardec se preocupou tanto em aproximar duas coisas que até Kardec eram antagónicas, religião e ciência. E Kardec, aquilo que tentou ao máximo fazer foi criar pontes entre estes dois polos que existiam e que até aos dias de hoje muita gente acha também que é antagónico. E o espiritismo e a educação contribuem para uma aprendizagem multidisciplinar. Não ficarmos só com um aspecto, mas irmos beber às várias ciências, irmos beber aos vários conhecimentos. Então, depois cada um destes ramos deu em quê? Incentivo ao questionamento das próprias crenças, que é muito importante os espíritas não pararem nunca de fazer isto. Análise racional das mensagens espíritas. Em outras palestras já foquei até bastante esta questão, que até aos dias de hoje tem que ser como Kardec nos ensinou. Entendimento das relações entre ciência e espiritismo, promover diálogo entre ciência e espiritualidade, que é diferente. Aqui é entender a relação entre ciência e espiritismo, e aqui é promover o diálogo, incentivar. Analisarmos aqui a história do espiritismo e não esquecer este lado da filosofia e da ética espiritual. Então eu fui buscar aqui algumas destas coisas. E depois, por curiosidade, eu ainda fui ver o que é que a inteligência artificial tinha aqui, desmembrava mais no que diz respeito ao incentivo ao questionamento das próprias crenças. E achei engraçado porque ele pôs, onde é que está? Desafiar dogmas para ampliar horizontes mentais, fomentar a humildade diante do desconhecido, estimular a busca por evidências e raciocínio lógico. Então, nunca se afastou de Kardec esta inteligência artificial. Então vamos lá. O pensamento crítico no espiritismo é fundamental para quê? Promover aquilo que Kardec mais nos falou. A fé raciocinada, o estudo profundo e a análise lógica das doutrinas, incentivando a não aceitação cega de dogmas. Até então, até Kardec, nós acreditávamos porque o padre falou, o pastor falou, o xamã falou, não sei mais quantas, o rabi falou, tentar pensar assim aí. E não se questiona. E a última coisa que nós queremos é que alguém acredite porque a Marta falou, o Rui falou, Deus nos acuda. Não, pelo amor de Deus. O que nós estamos aqui a tentar fazer dentro desta casa e de outras casas espíritas é trazer a razão para a fé e a fé para a razão. Conjugando as duas coisas, a única forma é de estudar. Este estudo aprofundado, às vezes é aquilo que eu sinto falta nas casas espíritas. Temos sempre estudo básico, estudo básico. Eu pergunto sempre, quando é que é o estudo profundo? Quando é que é o estudo mais avançado? Para ir mais dentro, né? Mas às vezes não é fácil, porque é preciso também tempo para fazer esse estudo mais aprofundado. Mas, graças a Deus, temos muitos livros que adentram bastante sobre algumas temáticas. E imaginem que vocês querem saber sobre, sei lá, perispírito. Tem um calhamaço assim só sobre perispírito. Mas mais não sei quantos livros a falar de perispírito. Então dá para ir aprofundando assim também. E este pensamento crítico que o Espiritismo nos convoca a ter, ele não exclui as outras fés, as outras religiões, as outras doutrinas. E ainda ontem nós estávamos a falar isso nas perguntas e respostas. Nós temos bases em comum, grandes, sólidas, e será sempre importante fazermos nós também esse cruzamento de informações e a percebermos porque é que uns é assim e outros é diferente, o que é que temos em comum.
E Kardec fazia promoveu no início, com a Sociedade de Estudos Parisienses, um bocadinho também isto que vos estou a falar, de conhecimento das outras doutrinas. No Evangelho segundo o Espiritismo, outra frase conhecidíssima: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. E para nós encararmos a nossa fé, encarar a razão em todas as épocas da humanidade, nós não nos podemos esquecer que já não estamos na mesma época de Allan Kardec. E às vezes nós espíritas esquecemos-nos disso. Mas Kardec está ultrapassado. Não. No entanto, há uma série de coisas que não foram contempladas. Primeiro porque o homem teve muito pouco tempo para fazer tanta obra. E mesmo assim eu não sei quantas horas é que ele devia dormir, mas não eram muitas, de certeza. Depois, porque não podia trazer informações para as quais ainda nós não estávamos preparados para. E mesmo assim já trouxe uma série delas que causaram celeuma. Por último, ele sabia disso. E quando ele nos diz isto, é como quem diz: continuai a fazer o que eu comecei, porque eu não dou conta de fazer tudo. E é preciso haver essa continuidade. Então, reparem, ele foi-nos deixando muitas informações a esse respeito. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Kardec disse-nos isto preparando-nos para o futuro, para que o nosso estudo, a nossa educação, a nossa instrução não parasse porque ele parou fisicamente. Ele continua a trabalhar. Então, ele já nos conclamou para esse caminho. E ele sabia, um homem como ele, intelectual, estudioso, ele sabia que havia muita coisa por estudar, muita coisa que ainda não tinha chegado. Então, vejam só a preocupação. Se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele modificaria esse ponto. E eu tenho a certeza que se Kardec agora pudesse aparecer e reformular alguma coisa... então o homem não ia reformular? Reparem. Ele, depois de escrever o Livro dos Espíritos, ele continuou, porque ele sabia que a obra não estava acabada. E ele reformulou também o Livro dos Médiuns, e ele reformulou o Evangelho. O homem sabia que a obra não estava acabada. Cada vez que ele pegava naquilo, ele dizia: não, ainda tenho que melhorar isto aqui, ainda tenho que ajustar aqui e acolá. Nunca está, é como uma casa, nunca está limpa, não é? O estudo nunca está acabado. Porquê? Porque é sobre nós. E nós somos complexos. Nós somos espíritos milenares que reencarnam em mais situações diferentes que nós possamos imaginar. Temos uma complexidade a nível micro no nosso organismo, a nível macro, a nível planetário, a nível micro e macro a nível da mente. Isto é estudo que nunca mais termina. Kardec sabia e por isso nos convidou a nunca parar de estudar. Kardec destacou que o Espiritismo é assim como a ciência, progressivo e não dogmático. Não é, isto não se pode nunca questionar. E apoia-se em fatos para a assimilação das novas descobertas que precisam ser incorporadas na teoria e na prática espírita. Por isto, esta Santíssima Trindade. A ciência explica, a moral transforma, a filosofia indaga para a ciência explicar, a ciência explica para a moral transformar e andamos sempre nisto. Que nem ratinho na roda. Sempre. E vejam, no Evangelho segundo o Espiritismo, também Kardec, o Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência, ao contrário, alia-se a esta, proclamando uma fé raciocinada, baseada no estudo, na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas da sua época. E então, que ciências é que temos hoje em dia?
De acordo com o Google, as ciências que nós, assim, em grosso modo, que nos temos nos dias de hoje, não são só aquelas que Kardec tinha, que eram as chamadas ciências exatas e da Terra e as ciências biológicas. Também já havia alguma engenharia, já havia as ciências da saúde, as agrárias, mas a linguística, as letras, as artes não eram consideradas ciências. E olha que a linguística é complicada. Estudar como é que funciona toda a parte linguística é difícil. Ciências sociais aplicadas, nem pensar. Isso não era de todo imaginável naquela época. Ciências humanas, isso foi muito depois. Perceber como é que a sociologia, né? Perceber como é que a sociedade funciona, como é que se estrutura, não era de todo uma ciência. E hoje sabemos que é. E tem que ser incorporado dentro dos nossos estudos todas estas ciências para que nós possamos alargar ainda mais os nossos horizontes. Eu brinco em outras apresentações que faço aqui com outras temáticas, quando falo, por exemplo, sobre o vegetarianismo e o espiritismo. Quem é que pensava em nutrição, em nutricionistas no tempo de Kardec? Ninguém. Ninguém pensava que havia uma ciência para estudar os alimentos e que se ia descobrir que alimentos fazem melhor a isto e pior a aquilo. Ninguém. Vava muito longe. Por isso, Kardec não pôde falar muito sobre o assunto. Na altura, faço sempre esta piada. Quem já me conhece, já estou repetitiva, tenho que mudar o repertório. Na altura não se tinha a certeza se as mulheres tinham alma ou não. Éramos umas desalmadas. Na maior parte dos sítios, não havia sufrágio para as mulheres, não havia mulheres a votarem. Noção de infância era rudimentar. Os direitos das crianças e os direitos humanos foram conquistados pós-Segunda Guerra. Conquistados e abanam até os dias de hoje. Mas na época de Kardec, noção de criança e de infância, não havia. Então, percebem porque é que nós fomos tão chamados por Kardec a continuarmos este desenvolvimento intelectual dentro do Espiritismo? O Espiritismo tem muito para nos ajudar, mas nós temos que começar a abraçar estas ciências dentro do Espiritismo e levar o Espiritismo até essas ciências também. As duas coisas. Não é? Então, já falámos de dois daqueles 5 aspectos, não é? E vamos continuar. Educação emocional. Então, o Espiritismo é, sobretudo, obra de educação. De educação emocional também, sobretudo, muito. Se nós educarmos as emoções, quase que eu digo que o resto vem por acréscimo. Porque muitas vezes, pelas emoções estarem deseducadas, a parte intelectual fica muito prejudicada e o progresso moral também. Então, quase que esta é que devia ter vindo em primeiro lugar nesta reflexão. Mas vamos lá. O que é que a inteligência artificial sugeriu aqui do Espiritismo relativamente à educação emocional? Olhem só, 3 grandes pontos. Controle das emoções negativas, desenvolvimento da empatia e a prática do perdão. Está fácil, não está? Muito fácil. E ainda nos disse que o Espiritismo, para esta parte do controle das emoções negativas, fala-nos sobre a importância da superação do ódio, da inveja, dos ciúmes. Os ciúmes é uma coisa. Do cultivo da serenidade e do equilíbrio emocional. E que no diz respeito à empatia, conclama-nos à compreensão das dificuldades alheias e para termos um bocadinho de sensibilidade relativamente ao sofrimento do próximo. Já em relação à prática do perdão, segundo a inteligência artificial, o Espiritismo, no seu aspecto educacional, pode nos ajudar a libertar-nos de mágoas e ressentimentos e incentiva-nos à reconciliação e à paz interior. Olha, eu que sou às vezes meio reticente com a inteligência artificial, até agora eu acho que ela é uma boa estudante do Espiritismo. Foi lá buscar as informações e eu fui pincelar algumas coisas daqui. Vamos lá.
Então, o controle das próprias emoções é um procedimento de ordem pessoal que exige renovar atitudes. E nós somos aquele equilibrista, a vida é aquela corda e nós caminhamos na vida, muitas vezes, neste difícil equilíbrio entre, como se fosse possível, não é? Entre a razão e a emoção. E eu digo como se fosse possível porque a razão está envolta em emoções e as emoções estão envoltas em razões. E nós não conseguimos separar. Nós passamos a vida muitas vezes nesta corda bamba. E para controlar as nossas emoções é preciso renovar atitudes. Às vezes as nossas atitudes estão viciadas. Nós fomos criados de uma determinada forma, o ambiente à nossa volta, o contexto, a sociedade onde nos inserimos, conclama-nos a alinharmos-nos naquela forma de pensar e às tantas nós descobrimos, bom, mas se calhar eu tenho que ser um pouquinho diferente. E não é fácil quebrar com padrões, quebrar com educações, mas é possível. É um trabalho muito interno nosso. Exige uma autoanálise muito grande, uma reflexão e uma honestidade connosco próprios e perceber internamente o que é que nós podemos melhorar. Às vezes dói, porque nós temos que assumir perante nós próprios que não estamos certos e ninguém quer estar errado. É possível essas mudanças de atitudes se dermos-nos ao trabalho de fazer esse processo de autoanálise com regularidade. Como é que isso pode acontecer? Eu diria, aquele velho truque de Santo Agostinho, que é antes de dormir fazer a nossa oração e olhar para o dia que tivemos, em pensar o que é que correu bem hoje e o que é que podia ter corrido melhor. E podia ter corrido melhor como? Eu podia ter feito alguma coisa para ter sido diferente, ter sido melhor? Se vos der jeito, escrevam. Se encontrarem um padrão, está aí o que se pode melhorar. Qual é a atitude que se podem renovar? E eu estou a falar em primeiro lugar para mim e depois é que estou a falar para vocês. Porque o procedimento é dificílimo. E tenho também essas mesmas dificuldades. O que é que ajuda? Ajuda a lembrar-me que isto é uma necessidade que eu também tenho, para que eu busque pô-la em prática. Se às vezes tenho sucesso, sim, outras não. Mas se eu não fizer este trabalho, não consigo. Pessoas que têm práticas meditativas também conseguem. Às vezes, nessa prática de relaxamento e de meditação, muitas vezes os pensamentos começam a organizar-se e as coisas começam a fluir. Pessoas que procuram, antes de falar, que são muito impulsivas, antes de falar, fazer o truque de Chico, meter um gole de água na boca, não engolir, contar até 10. No meu caso, contar até 10 é pouco. Até 100, 150, 200, para dar tempo. Chico 10 daria. Mas não responder logo. E depois de responder, não era isto que eu queria ter dito. Não, ou pelo menos não era assim. Queria dizer isso, mas queria dizer de outra forma. Então, às vezes são pequenos truques que nós só conseguimos pôr em prática se nós tivermos consciência disso. Mahatma Gandhi. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar a minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. E de facto, essa mão estendida faz-me lembrar, não sei se vocês já viram o filme do Gandhi, aquele antigo, mas maravilhoso. Tem lá a cena da praia que tinha sal e que não se podia apanhar sal porque o sal era para os ingleses, não é? E era proibido apanhar sal. E o povo estava revoltado. A única coisa que eles
Eles converteram a revolta deles apanhando um punhado de sal, juntei as duas coisas, e segurando só na mão. Eles não podiam ser presos, porque eles não estavam a levar o sal para lado nenhum. Mas, na verdade, eles estavam numa manifestação pacífica e num protesto silencioso, porque eles estavam todos com o sal na mão e dali não saíram. Era desafiante, mas não era ilegal. E ficaram com o punhado de sal na mão. Gandhi foi preso, uma das vezes. E a verdade é que nós muitas vezes vemos uma série de coisas que mexem connosco. Certas ou erradas, as nossas motivações mexem connosco. Mas se nós não tivermos o discernimento de usar o equilíbrio entre a razão e a emoção, rapidamente nós não vamos conseguir fazer nada de jeito. Nem transformar-nos a nós, quanto mais o mundo. Eu não tenho a mínima dúvida que o Dr. Luther King, tenha tido momentos em que lhe apetecia descontrolar-se. Mas ele sabia que punha em causa a luta dos direitos dos afro-americanos. Então ele tinha que ser controlado. E usou essa energia controlada na oratória. E até hoje seus discursos movem os corações, tocam os corações. Então, ter controle sobre as nossas emoções e canalizá-las para o sítio certo. Estou a trazer grandes personalidades e grandes eventos, mas ainda há 2 dias falei de um aluno lá da escola que já não está lá. Ele tinha muitos acessos de fúria, de raiva. Ele tinha uma vida muito difícil. Nenhuma criança deveria ter a vida que ele tinha, mas à luz do espiritismo eu consigo entender algumas coisas. E ele queria bater em tudo o que ele visse à frente dele. Tudo. Até hoje temos marcas lá na escola de pontapés e murros em chapas. Nós descobrimos o poder que a horta tinha sobre ele. Ele, em contacto com a terra, nós dizíamos que ele descarregava energia para a terra. Então uma parte da horta da escola era só dele. Estava com raiva, ele já passava por nós, abria a portinha da horta, fechava, ia para lá, ficava a cavar e depois lá dizia, tens sementes? E nós já vamos buscar sementes, mesmo que aquilo não desse nada. Canalizou a sua energia para a horta. Está bom. Alguns de nós faz isso. Faz com a jardinagem, faz com o desporto, faz com a culinária. Há pessoas que fazem com as limpezas de casa. Se a casa delas não chegar, a minha está disponível. Cada um pode canalizar as suas energias para onde quiser. Ok? Mas canalize, porque de certeza que vai ser melhor para esse tipo de atividades do que para outras. A grande proposta da codificação tem por base a proposta de Jesus, a educação dos sentimentos. Ele existe, o senso moral, porém, no selvagem, existe como o princípio do perfume que se encontra no germe da flor antes dela desabrochar. Este selvagem aqui, no meu entender, não tem a ver com aqui no planeta Terra, quem vive fora das cidades, porque eu acho que quem vive nas cidades está mais selvagem hoje em dia do que quem vive na selva. E tomara nós aprendermos muito com quem vive na selva. É mesmo pensando em mundos primitivos. As nossas primeiras formas humanas, chamemos assim, quando nós estávamos a ensaiar o controle das nossas emoções, ainda em mundos primitivos, o senso moral ele já existia, mas coitadinho, ele estava lá como o germe da flor, antes dela abrir. E hoje nós temos esse senso moral já bastante mais patente. É muito mais fácil nós sabermos o que é certo
e o errado neste estágio evolutivo do que naquele. Nem tínhamos discernimento para tal. E não precisa ir tão longe. Se andarmos 1000 anos para trás, nós vamos de certeza encontrar diferentes noções de senso moral hoje do que existiria aqui neste mesmo sítio há 1000 anos atrás. Então nós temos feito um caminho. E este caminho, ele não se esgota aqui. Nós temos que ir mais longe. Por isso, eu acho que é muito mais importante, e sou uma das... Parece que não, porque eu trouxe-vos a inteligência artificial, mas eu sou uma das grandes questionadoras das tecnologias em tenra idade. Aliás, por mim, não existem. E acho que nós devíamos trabalhar, por exemplo, filosofia para crianças em tenra idade, como obrigatório, como é português e matemática. Nós devíamos estar a refletir, desde tenra idade, sobre os sentimentos. Porque tu bateste. Por que bateste? Como é que te sentiste? O que é que te levou? Sentiste melhor depois de bater? Como é que estás? Trabalhar isto desde tenra idade é garantir uma melhor sociedade no futuro. Sem sombra de dúvida. Mas não há tempo. Porque há 500 outras coisas que vêm sempre à frente e, a meu ver, não são tão importantes. Das coisas mais importantes para mim na educação é nós refletirmos em torno dos sentimentos, em torno do que é que nos moveu. Isso está certo, isso está errado. E pensarmos, termos um pensamento crítico. O maior manual de educação dos sentimentos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, Allan Kardec era professor e escrevia manuais. E, portanto, quando organizou os livros da codificação, organizou com a cabeça de um educador. Organizou como manual. Esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar a sua conduta à moral do Cristo. Graças às comunicações estabelecidas, de hora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática. Isto vem na introdução. Os Espíritos ditaram o Evangelho para que ele pudesse, o Evangelho e as outras obras, para que pudessem nos dar os suplementos, dar-nos as informações que nós não tínhamos acesso até então, só estavam nas mãos de alguns. E em letra morta, porque era em latim. Aqui a letra morta refere-se a isso. Então vamos ver os manuais de Kardec. Não é? Estamos a falar de educação e manuais. Então nós temos a Gênese, que responde de onde vim, mas ainda de onde vim também encontramos no Livro dos Espíritos, na primeira parte, nas questões 1 a 329. Já se eu quero saber quem eu sou, eu tenho o Livro dos Espíritos, tenho a introdução do Livro dos Espíritos, tenho a Gênese, tenho o Livro dos Médiuns, tenho o Evangelho, tenho o Céu e o Inferno, tenho muita coisa. Reparem, o quem eu sou está em todas. O que sinto, a segunda parte do Livro dos Espíritos, e que eu adoro, das questões 330 a 613. Porque sofro é a terceira parte. Olha o Livro dos Espíritos. De onde vim, logo a seguir, o que sinto e porque sofro. Pois, se eu já sei o que é que sinto, e muitas vezes o que eu sinto é dor, então porquê? Vem a seguir, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E a quarta parte do Livro dos Espíritos é para responder para onde vou. O Livro dos Espíritos é extremamente completo, mas a continuidade nas outras obras e depois de Kardec em todos os que vieram a seguir e que são as chamadas obras complementares. Então, ainda sobre esta questão da educação das emoções, estava lá na inteligência artificial que o Espiritismo trabalha em nós também a empatia. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste
para com eles. É que quando nós percebemos que a reencarnação é lei, hoje eu sou rica, amanhã eu posso ser pobre. Hoje eu sou branca, amanhã posso não ser. Hoje sou mulher, amanhã posso ser homem. Muda o cenário, meus amigos. E quando muda o cenário, muda tudo de figura. Aquilo que eu desprezava pode fazer parte da minha vida para que eu perceba e dê valor. Nunca fez tanto sentido aquela história da empatia. Para eu me pôr no lugar dos outros é preciso calçar o sapato do outro, por isso é que eu trouxe tanto sapatinho. É preciso calçar o sapato do outro e não basta. Eu tenho que caminhar 1000 quilómetros com aqueles sapatos para saber onde é que apertam e onde é que dói. E não é que é verdade, é que na próxima existência eu posso calçar esses sapatos e não é 1000 quilómetros, é aquela existência inteira. E pior, é que na próxima existência eu posso vir até sem sapato para calçar. Os contextos das reencarnações vêm para trabalhar dentro de nós as nossas emoções nas suas mais variadas possibilidades. E isso é das coisas mais belas que eu acho que o Espiritismo nos ensina, nos trabalha, tirou o véu sobre isso. E que graças à reencarnação há uma carrada de coisas que eu acho que deixa de fazer sentido. Não faz sentido. Porque, de repente, a empatia é mesmo aquilo que faz mais sentido. Eu não posso, ou eu não devo, ou eu tenho que me lembrar, antes de criticar alguém que está num determinado contexto, tem uma determinada vivência, porque eu não sei se eu não vou para esse contexto e para essa vivência numa vida futura. O colocar-me no lugar do outro faz todo o sentido, porque de facto a minha realidade ela pode mudar. Aliás, ela pode mudar antes de eu reencarnar. De um momento para o outro as nossas realidades mudam muito. Por isso, esta história de calçar o sapato do outro pode ser logo na reencarnação seguinte. Ou até nesta. E se houver sapato? Então, a educação emocional, ela também nos ensina a dar um novo significado ao perdão. Eu não conhecia este senhor aqui, mas andei à procura de uma frase e depois descobri esta e gostei mais desta do que a frase que eu estava à procura. Este senhor é um psiquiatra, é o pai das constelações familiares. Não é psiquiatra, é psicanalista, já não é assim. Mas eu gostei da frase, foi do senhor, que ele diz: o perdão chega quando se reconhece que nunca houve nada para perdoar, e sim, havia algo para compreender. Então vejamos. O suprassumos do perdão não é conseguir perdoar. Isso eu aprendi num livro do Mahatma Gandhi, escrito pelo Hubert Rodham, um espiritualista que tem assim uns quantos livros sobre biografias. E escreveu uma das biografias de Gandhi. E eu adorei. O suprassumos do perdão é não ter necessidade de perdoar porque não se sentiu atingido. Porque não feriu. Porque compreendeu que aquele que está a tentar ferir não está bem. E olha, esse nível aí está difícil. Esse é um nível para experts. No entanto, nós estamos aqui no planeta Terra e, inevitavelmente, muitas vezes, nós sentimos-nos magoados. E a responsabilidade disso, por incrível que pareça, e vai parecer esquisito o que eu vou dizer, não é de quem nos magoou. É nossa, porque nós é que aceitamos ser magoados. Alguém vai me dar uma prenda, um presente.
está tudo estragado, tudo enlameado, cheira mal, eu vou aceitar? Eu não. Se eu pegar, eu vou ficar a cheirar mal, vou ficar enlameada, vou ficar suja. Então não vou aceitar. Aquilo é um presente envenenado. Eu vou dizer, obrigada. Obrigada. E fica com a outra pessoa. A lógica é essa. O problema é como as nossas emoções ainda não estão verdadeiramente educadas, nós entramos naquela faixa de pensamento, nós entramos naquela vibração e quando damos conta, nós pegamos nisso e nos conspurcamos. E agora somos nós que estamos mal. E às vezes a outra pessoa até já pediu perdão, já percebeu que fez disparate, seguiu com a vida dela, mas nós não. A responsabilidade não é do outro, é nossa. Os outros só nos atingem se nós permitirmos e dermos autorização. Esta frase que agora vou-vos dizer é minha e uso-a no meu dia-a-dia porque tenho consciência disso. Eu disse-vos que estou a falar em primeiro lugar para mim, não é? Porque um dia eu vou desencarnar, vou lá para a umbral e vão pôr-me a ouvir as minhas palestras. Então eu já estou a fazer aqui uma ressalva. As pessoas que mais têm poder de me atingir são as pessoas que eu mais gosto e as pessoas que eu mais amo. Aquelas que eu não gosto muito, ou que não me dizem tanto, é muito mais fácil de não me atingirem. E de eu até ser muito mais amorosa com elas. De compreender que elas não estão bem e por isso estavam a tentar atingir-me. Agora, as pessoas que eu tenho em alta consideração, as pessoas que eu amo, são aquelas que moram dentro do meu coração e por isso o caminho é muito mais direto para me atingir. É um trabalho maior, por isso é que em casa, na família, no lar, todos nós temos sempre mais dificuldades em pôr estas coisas em prática. É muito mais fácil eu perdoar quem fez um disparate na fila do supermercado e estava a tentar tirar-me do sério, porque eu não conheço aquela pessoa nem nunca mais a vou ver, do que alguém que eu convivo todos os dias. O trabalho de casa é muito maior. Agora, se eu tentar compreender porque é que aquela pessoa está a ter aquela atitude, qual é o contexto dela, em que lugar é que ela se encontra, em que lugar de sofrimento, em que lugar da sua vida, em que fase se encontra, talvez eu perceba que não há nada a perdoar, porque na verdade aquela pessoa, ela efetivamente não está bem. Mas eu estou melhor, então não me vou agravar nem a situação dela, nem me vou deixar levar por aquela vibração. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E é um exercício que nós devemos fazer constantemente. Chegamos às relações sociais e de comunidade. Já estou lá. Onde o Espiritismo, que é sobretudo obra de educação, pode nos ajudar imenso. E eu já estava a entrar um bocadinho aí, nessas questões das relações sociais. Ok? Então, o que é que a inteligência artificial nos fala que o Espiritismo pode dar cartas? No fortalecimento dos laços fraternos, com convívio harmónico em grupos espíritas, com apoio mútuo em dificuldades, na educação para o serviço voluntário, envolver-se em ações sociais, em atendimento a necessitados e a doentes, na preparação para a convivência na sociedade, princípios espirituais aplicados à vida em sociedade e combate à intolerância e ao preconceito. Cada um destes é um mundo de coisas e, como vos disse, eu fui só buscar algumas dessas questões. Então, eu fui buscar aqui... E onde é que eu estou? Espera aí. Envolvimento em ações sociais. Este aqui, que vem do serviço voluntário, ok? Então, nós para nos envolvermos em ações sociais, convém nos envolvermos na nossa polis. A polis é a nossa sociedade, que pode ir desde o condomínio do prédio, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país, sem esquecer de nos envolvermos também com o mundo, que é a nossa casa, para reencarnar algumas vezes, bastante.
E envolver-nos na polis é termos uma atitude política, não estou a falar partidária, ok? Estou a falar, a política vem daí, do envolvimento do cidadão no seu dia-a-dia. Então imaginem, nós espíritas sabemos que vamos voltar para este planeta, à partida, não é? Assim espero, porque eu gosto muito dele, é bonito, é um bom sítio, gosto, tenho um carinho grande por este planeta, se me permitirem é para aqui que eu quero voltar umas quantas vezes. Mas para eu voltar para cá convém ele ter condições de habitabilidade. E para ter condições de habitabilidade eu vou pedir um ecoponto para a minha rua, para fazer separação do lixo e convidar os meus vizinhos a aderir à separação. Eu vou achar que há poucos jardins, devia haver mais árvores. Eu vou pedir à junta de freguesia para pensarem em pôr um bocadinho mais de árvores, até porque precisamos de fresquinho, as alterações climáticas estão aí e eu devo pensar nisso. É neste envolvimento com a polis que nós podemos fazer, claro que depois podemos fazer muito mais do que isso, obviamente, mas nestas coisas pequenas. E é fundamental, nós sempre depois dizemos, porque os outros não fizeram, não sei quem, não fez. E você fez? Você pediu? Você foi lá? Reclamou? Não? Está à espera do quê? Isto faz parte também de um bom cidadão, de uma cidadania ativa. E nós espíritas não podemos nos esquecer que se nós queremos voltar para cá, convém encontrar este planeta, e já não digo melhor, mas se estiver como está, já não está assim totalmente mau, ok? Embora esteja. A questão do meio ambiente e da emergência climática que nós estamos a viver é algo que nós devemos falar mesmo a sério. E prende-se com muitos fatores, não só com o eu quero reencarnar aqui em boas condições, não quero ter que respirar através de máscaras, ok? Mas é uma possibilidade no futuro, mas porque a criação divina, ela ultrapassa os seres humanos. E nós devemos cuidar desse meio ambiente. Nós estamos a transformar isto de tal maneira quase sem ponto de retorno, e há uma série de cientistas que dizem que já ultrapassámos o ponto de retorno, que depois não podemos estranhar cataclismos como aqueles que vivemos agora aqui em Portugal, também teve em Espanha, no norte da África, em Marrocos também foi, quase não chegam notícias de lá e são nossos vizinhos de igual forma, já tem a ver com outras questões. Mas a verdade é que nós vamos ter uma transformação do nosso modo de vida muito grande. E esqueçam lá refugiados por questões de guerras. Existirão refugiados por questões climáticas. Já começa a existir. No Oceano Pacífico já existem ilhas que estão a ser desabitadas porque o nível de água está a subir ao ponto de não ser mais possível lá viver. Pelo menos uma ilha que tinha 300 habitantes foi completamente desabitada. Foram todos levados para outra ilha maior porque o nível de água está a subir muito. E quando houve um encontro daqueles que vão muitos políticos, todos falam e ninguém cumpre, um desses políticos dessa região das Ilhas do Pacífico, ele fez um vídeo em que primeiro ele aparece só daqui para cima e depois a câmara vai descendo, ele já estava dentro d'água para mostrar, já não sei em quantos anos, que naquele mesmo sítio ele podia estar seco e onde ele estava agora a água já ia nos joelhos. E, portanto, aquela velocidade não iria existir. E nós temos que ter noção de que nós temos que agir já. Nós temos que agir já. E isso também o Espiritismo, é o Espiritismo a abraçar as novas ciências que Kardec nos pediu para abraçarmos. E abraçarmos estas novas realidades e falarmos abertamente sobre isto. Também sobre o amor multiespécie, que quem já me conhece sabe que eu não perco uma oportunidade para falar que a criação divina não é só seres humanos. Tem toda a parte da flora e da fauna dos nossos irmãos animais. A vida deles não vale menos do que a nossa. Mas sobre estes dois aspectos nós já temos muita coisa. Então, para quem quiser explorar, a Federação Espírita Brasileira criou, não há muito tempo, um site cheio de materiais interessantíssimos e tem palestras e tem grupos de estudos
que é o da conscientização ecológica. É uma campanha espírita permanente. Tem muito material aqui, vocês exploram à vontade, muito interessante. E que faz esse caminho que Kardec nos disse. Espiritismo abraçando as ciências e todos os avanços científicos que vão surgindo. Então, deixo-vos aqui esta exploração do site, para vocês se quiserem fazer em casa, basta vocês porem conscientização ecológica FEB e vocês vão entrar lá. E a FEB com o MOV, Movimento pela Ética Animal Espírita, criou também alguns livrinhos, a gente chama de opúsculos, sobre a extensão da defesa da vida para os nossos irmãos animais. Porque a campanha de defesa da vida já é uma campanha, existe há muito tempo na Federação Espírita brasileira e portuguesa, mas estendê-la também para os nossos irmãos animais. Então a convivência em sociedade, o Espiritismo também convida-nos a fazer um combate à intolerância e ao preconceito. Marta, que expressão tão forte, um combate. Vamos ver. Então vamos ao capítulo 16 do Evangelho e diz-nos assim: tendo visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Jesus foi um defensor de direitos humanos que hoje, se estivesse aqui, na atual conjuntura, século XXI, ele era considerado woke, porque ele defendeu os pobres, os fracos, os oprimidos, as pessoas de má fama, e não só defendeu como ele. Dá cá a mão, quero ir à tua casa. A minha casa, como a minha casa? Eu sou uma pessoa muito mal falada. Você vai ficar mal falado também. Não quer saber? Anda, bora. Não é assim, né? Mas os livros são mais... E isto é um combate à intolerância. É um combate ao preconceito. Jesus, ele ensinou-nos de muitas maneiras, mas a maneira que eu mais gosto, tem 2 ou 3 que eu gosto muito. Gosto de Jesus na versão contador de histórias, mas gosto muito de Jesus que tem uma atitude quase dramática, quase artística nessa parte dramática, que é ele exemplifica e sabe cada pontinho que ele está a fazer, a repercussão que vai dar. Desce daí. Eu hoje vou à tua casa, a minha casa. Sou uma pessoa de má fama, não interessa. Vou à tua casa. Não interessa o que os outros vão falar. Nós teríamos esta coragem. Nós temos esta coragem. Nós seguimos as pegadas de Jesus a este nível. Nós damos-nos com pessoas de má fama. Curioso. Então, adoro estas imagens e emociono-me imenso quando vejo estes filmes, porque é um convite a nós sermos assim também. Este combate à intolerância e ao preconceito pode ser feito de várias formas. Na hora de distribuir a sopa para o sem-abrigo, distribuir um abraço pode fazer muito mais do que aquela sopa. Mais a nós do que ao sem-abrigo. É impressionante. Então, aprender a viver em sociedade é das coisas mais importantes que eu acho que o Espiritismo nos chama. E Jesus exemplificou. Vou trazer aqui algumas questões. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista, da Angela Davis. Jesus ali não foi uma questão de racismo. Ele era de má fama porque ele dava-se com as pessoas que governavam e que exploravam. Zaqueu estava associado ao explorador, ao colonizador dali. Mexia com os dinheiros e tudo. Então, com esta frase da Ângela, não basta eu ficar a observar e não me envolver. Não basta eu ficar calado. Jesus não ficou calado. Jesus era ativo. Jesus foi ao templo e afastou os vendilhões. Não foi, olha, levante-se lá se faz favor. Aqui não fica bem. Expulsou-os. Ativamente nos posicionarmos, porque se nós não nos posicionarmos de forma ativa, nós somos coniventes, comparsas. Se estão pessoas ao pé de mim
a falar de forma racista e eu fico calada porque eu não me quero envolver, eu faço parte do grupo dos racistas. Então eu devo me posicionar. Nem que seja para eu dizer assim, esta vossa conversa não me está a cair bem, eu não concordo, com licença. E isto é tomar uma posição. E as pessoas ficarem a pensar, ué, mas a gente disse alguma coisa de errado? Não. Posicionar-se é fundamental. E é um processo educativo. E é um processo transformador da sociedade. E muda o mundo. Outras questões. Eu gosto muito do Alexandre Júnior. Aqui a capa ficou desformatada porque eu não encontrei na net uma melhorzinha. Eu gosto muito deste livro. Ele tem um outro que eu ainda não li. Este eu já li. Espiritismo, Educação, Género e Sexualidades. Um diálogo com as questões sociais. O Alexandre Júnior é um homem académico que estuda as questões da sexualidade e é espírita. É professor universitário nesta área. E ele fez o casamento, lá está, que Kardec nos chamou, dos conhecimentos dos dias de hoje, não é? E trouxe o espiritismo para essas questões. Mas ele tem aqui umas frases que eu amo, são provocadoras, mas eu acho que é aquilo que eu muitas vezes digo assim, é preciso despentear-nos para que a gente volte a pensar melhor sobre o assunto. Alexandre Júnior afirma que o movimento espírita é espiritualista na teoria e materialista na prática, quando o tema é a sexualidade LGBT. Em vez de estabelecer um olhar voltado para as relações afetivas de natureza espiritual, enfatiza a preocupação com o corpo, com as relações puramente sexuais. Então, nós passamos a vida a dizer que o que importa é o espírito. Mas na hora da sexualidade alheia, o que importa é o corpo. Se são dois corpos masculinos, se são dois corpos femininos, só pode ser um corpo feminino com um masculino, não pode ser dois masculinos e dois femininos. Então aí o corpo tem mais primazia do que o espírito. Quando nós, hoje, eu estou mulher e amanhã eu posso estar homem, quando o afeto não tem género, é nessa hora que os espíritas se vão preocupar com o corpo, mais com o corpo e menos com o espírito. É provocador, mas eu achei delicioso e por isso só trago mais uma. Em vez da velha divisão entre corpo e alma, é preciso entender que somos seres espirituais, vivendo uma transitoriedade material e não seres materiais vivendo uma transitoriedade espiritual. Visto por esse ângulo, o campo da afetividade humana passa a ser entendido como um campo de aprendizagem, onde as experiências afetivas se tornam recursos pedagógicos de crescimento espiritual. Eu retirei isso de uma não é palestra, na verdade é um debate, um estudo a dois, chamemos assim, uma conversa online entre o Alexandre e um outro estudioso, e achei muito interessante, gosto muito de o ouvir, e acho que se aprende bastante nesta área. Depois, porquê é que vos estou a trazer isto e porquê é que eu acho que a educação e o espiritismo têm a ver com isto? Porque eu não posso ignorar que há crimes de ódio contra a comunidade LGBTI a bater recordes na Europa e em Portugal, e porque motivações raciais e ideológicas ou de orientação sexual faz a nossa PJ alertar para um aumento exponencial de crimes de ódio. E esta é do ano passado, mas esta notícia é de há um mês. A nossa sociedade está a polarizar-se de uma forma preocupante e atingindo outros seres irmãos nossos, quiçá nós próprios também, de uma forma que pode prejudicar esta reencarnação severamente. E nós temos que nos posicionar. E posicionar, às vezes, é como eu digo a alunos meus, quando tu vês que o outro está a importunar aquele, a gozar, tu chegas lá, pões-te ao lado da pessoa que está a ser gozada e diz, anda, queres vir brincar comigo? Bora, vamos para outro sítio. Isto é posicionar-se. Então, se eu sei que alguém está a ser discriminado, menosprezado, em função da sua orientação sexual, do seu credo, da sua religião, da sua cultura, do seu país, porque agora parece que pegou moda a gente esquecer o povo imigrante que nós somos, e eu estou a falar como portuguesa, do lugar de portuguesa que sou, nós temos que nos posicionar, não podemos silenciar. E isso é ser agente educativo. Educo-me, mas contagio e transformo o mundo. E aí eu adoro essa outra frase de Paulo Freire, estou quase a chegar lá.
Eu vivo para que a justiça social venha antes da caridade. Tudo bem, Paulo Freire está a entender caridade na ótica da esmola. E nós espíritas sabemos que caridade é muito amplo, é o amor, é sinónimo de amor. Mas nós não nos podemos esquecer desta justiça social. E de Olinda de Amorim, no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, um livro muito interessante. Ele fala, o pensamento social da doutrina espírita ainda não foi descoberto em sua plenitude. Pedindo-nos para, ou conclamando-nos para, não só dar, mas ajudar aquela pessoa a ela fazer um caminho para sair da pobreza, por exemplo. Então, é importante eu alimentar o estômago de alguém, sem sombra de dúvida. Estômago vazio, ninguém consegue encontrar trabalho. Mas também é importante eu ajudar aquela pessoa a encontrar um caminho para ela se autossustentar e ser autossuficiente. Já existem muitas casas espíritas que têm essas vertentes e que ajudam as pessoas e até preparam para entrevistas de trabalho, acabam por ajudar a pessoa a governar a sua vida no início. Mas, de uma forma geral, nós temos que pensar como é que vamos trabalhar muito mais a justiça social. E a terceira parte do Livro dos Espíritos fala-nos profundamente desta parte social. Discute as leis da sociedade, de reprodução, de destruição, de igualdade, de liberdade, de justiça. Fui lá ao índice ver. Discorre sobre o trabalho, o repouso, a propriedade. Assegura que a desigualdade de condições sociais não é obra de Deus, mas sim dos homens. Quando afirma que todos somos iguais, com o mesmo princípio e a mesma destinação, a doutrina dos espíritos revela claramente o seu objetivo social. E nós não nos podemos afastar disto. Quando nós pensarmos nestas questões, é aqui que nós vamos encaixar todas as outras questões. Da tolerância, do amor ao próximo, do amar os inimigos, do amor próprio. É na vida social. Não dá para pôr em prática essas máximas nem teoria. É na vida social que nós pomos isso em prática. E agora, nos meus últimos e derradeiros minutos, e eu já sabia que seria, a evolução espiritual e a reencarnação. Então, a inteligência artificial aponta para a compreensão do processo evolutivo, a educação sobre a responsabilidade pessoal e o encorajamento à perseverança. E eu vou pegando aqui em algumas coisas. Eu adoro espiritirinhas. Nós estamos preparando a sua reencarnação. O quê? Já? Porquê? O que é que foi que eu fiz? O problema é justamente esse. Você vai voltar para ver se faz alguma coisa. Nós reencarnamos para pôr em prática estes ensinamentos. Nós reencarnamos para ensaiarmos cada vez mais e melhor este espírito que nós podemos vir a ser de luz, mas ainda estamos na versão pisca-pisca. Nós ainda estamos na versão, pirilampo. Né? Acendemos e apagamos, acendemos e apagamos. Então, o Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra erga lápide dos túmulos vazios, a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu património intelectual, que já falámos para trás. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. É esse o grande objetivo da reencarnação. E esse é o grande objetivo também do espiritismo, é ajudar-nos a ganhar mais ferramentas para aproveitarmos estas reencarnações. Primeiro descobrimos que a vida continua depois da morte. Depois da morte descobrimos que a vida continua na Terra com um novo nascimento. E o que é que este conhecimento tem de importante? Que diferença fará nas nossas vidas saber que somos imortais e que reencarnamos? Reencarnamos. Mudará as nossas decisões? Mudará os nossos comportamentos? Fará diferença na forma como encaramos o próximo? Pensemos nisto e em todas as questões até aqui abordadas.
é que tudo isto remete-nos para a nossa evolução. Tudo. Ter estes conhecimentos quase que nos obriga a termos uma atuação em conformidade com os conhecimentos que nós temos. É difícil? É. É impossível? Não. Como é que eu sei? Jesus veio aqui à Terra e mostrou, fez-se homem entre os homens e mostrou-nos que, como homem, era possível. Para isso eu tenho que o estudar, tenho que o aprofundar. Por isso estamos aqui. E por isso eu termino com o último slide, com ele. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Este trabalho educativo do Espiritismo, e por isso é que Espiritismo é sobretudo obra de educação interna, de educação externa, que nos convoca constantemente a evoluir e que é imparável e incessante.